Todas. Então, quando nós vamos interceder, na verdade, o que a gente tem que ter na mente é o seguinte: eu quero me apresentar diante de Deus para começar a enxergar as coisas como Deus vê, para enxergar as pessoas e as situações do jeito que Deus olha. Amém, meus irmãos? Quando a gente se apresenta diante de Deus, não como um menino de recados, mas como uma pessoa que quer enxergar do jeito que Deus enxerga, então a sua qualidade de intercessão vai crescer muito. Você pode louvar a Deus por isso? Então, quando você se apresenta para interceder, as suas palavras devem, além de dizer, se você puder, seja o mais específico possível: Senhor, tal pessoa está nesta e naquela situação, e se quiser dizer em que tempo está isso acontecendo, você pode ser específico, sem problema nenhum. Você está até aprofundando a sua intimidade com aquela situação. Você está realmente assumindo aquilo como se fosse seu problema. Então a intercessão tem essa qualidade. Mas, além disso, você vai procurar receber de Deus, da sua intercessão, o que é que você poderia fazer, com o que é que você poderia contribuir ou realizar para que Deus realize aquilo que você e Deus desejam. Você pode louvar a Deus por isso? Ou seja, você vai ter tanta intimidade com Deus sobre o assunto daquela pessoa, ou daquela família, ou daquela situação, que você vai passar a entender como Deus entende aquilo, como Deus vê aquilo. Então essa é a busca que a gente tem que ter na nossa intercessão. Amém, meus irmãos? Quando a gente faz isso, a gente percebe então que não pode ser um intercessor sozinho. Ninguém vai fazer crescer misericórdia dentro de si, independentemente de Deus. Porque não é a verdadeira misericórdia. A verdadeira misericórdia não nasce num sentimento de piedade que a gente tem dos outros. Não é uma coisa comum e natural. A verdadeira misericórdia vem do sentimento de Deus transmitido aos nossos sentimentos. Você passa a ter o sentimento como se fosse Jesus que está tendo sobre aquela pessoa. E em Filipenses capítulo 2, o versículo 5, este é o objetivo para todo crente, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então interceder não é somente passar uma lista para Deus do que é que está acontecendo com outra pessoa, mas é sentir aquelas privações, aquelas aflições, aquelas dificuldades que a pessoa tem e procurar de Deus. Por que estas situações ainda permanecem? Ou qual é o caminho para que elas sejam aliviadas? E se for o caso de Deus encarregar você de fazer alguma coisa para esse alívio acontecer, você não vai dizer não. Você está pronto a abrir mão da sua agenda, do seu conforto e trazer o alívio para aquela pessoa. Porque quando a gente ora, irmãos, e não está pronto a gastar-se com o resultado daquela oração, isso não passa de acomodação. Oração sem ação é acomodação. Oração sem ação é falar para Deus as coisas e deixar por isso mesmo. E deixar que Deus faça as coisas e não ter ideia de que você é do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus é a cabeça. Você pode louvar a Deus por isso? Não tem sentido a gente dizer: Senhor, vai até aquela casa, até aquele hospital, até aquele local e vai ali dar um conforto para aquela pessoa. Deus pode fazer isso, mas Deus não quer fazer isso. Deus não prefere fazer isso. O que Deus quer é que depois que você se levante da oração, você mesmo saia do seu lugar e, se possível, imediatamente vá ao encontro daquela pessoa. Quando você chegar ali, o verdadeiro conforto de Deus chegou. Você pode glorificar o Senhor por isso, amém, irmãos? São coisas assim, irmão,
que transforma o ministério de intercessão de uma coisa de inércia, de acomodação, de comodismo, numa verdadeira realização. Você vai fazer parte dos resultados de transformação das pessoas. As mudanças que vão acontecer na vida das pessoas vão acontecer pelo concurso da sua participação. Você vai concorrer para isso. Então, as coisas vão mudar porque você está aberto a essa mudança. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, a gente sabe que esse capítulo divide o profeta Isaías em dois. E, a partir daqui, fala do trabalho do Messias. E do capítulo 40, traz para nós a lembrança, as palavras de João Batista. O versículo 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O que é isso, irmão? É a mensagem com que veio João Batista preparando o caminho e o ministério do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista não era a luz, mas veio para anunciar a luz. Não era o Messias, mas veio preparar o caminho do Messias. Irmãos, nós somos também, qual João Batista, pessoas encarregadas de preparar o caminho de Deus para o coração dessa humanidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha, irmãos, o negócio é tão sério que talvez você nunca imaginou um negócio desse. Mas na carta de Paulo a Timóteo, ele diz: para que se faça orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos que estão em eminência. E o que quer dizer isso, pelos que estão em eminência? São líderes nacionais, estaduais, mundiais, municipais, pessoas que, quem sabe, você nunca vai encontrar na sua frente. Você vai ver só no jornal, você vai ver só numa televisão, você vai ver só numa revista, e você pode pensar assim: como é que a minha oração vai fazer efeito na vida do presidente dos Estados Unidos da América? Será que é possível que essa oração tenha valor? Será que a minha oração tem valor sobre o secretário-geral da Organização das Nações Unidas? Será que a minha oração tem valor nos países onde tem grandes calamidades e tragédias? Será que a minha oração tem valor lá na cidade de Niterói, que está enfrentando tragédia de tantas mortes, para que Deus ilumine o prefeito e as autoridades e todos os agentes sanitários daquela cidade? Para que vai valer uma oração como essa? Eu quero te dizer aqui nessa noite que você está autorizado por Deus, você está movido pelo Espírito Santo de Deus para interceder até por estas pessoas. Você pode glorificar a Deus por isso, amém, irmãos? Quando você faz esse tipo de oração, quando você intercede dessa maneira, irmãos, pode ter certeza que acontecem muitas coisas especiais. Uma das coisas muito especiais que acontece é que o seu próprio jeito de enxergar o mundo e a humanidade está mudando. A sua maneira de enxergar as coisas e os fatos está mudando. Você se desprende daquele sentido que alguns têm, de pensar que uma enchente ou uma tragédia de chuvas é apenas um fenômeno da natureza. Você passa a ver as coisas com outros olhos. Você também vai percebendo, irmãos, que existem propósitos em todas as coisas e que de alguma maneira o nome do Senhor vai ser exaltado. Bendito seja o nome de Jesus. Quando caíram aquelas duas torres dos Estados Unidos, naquela noite, todas as igrejas superlotaram. As pessoas estavam perplexas, sem saber o que foi que aconteceu nos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo. Porque como é que invadiram e destruíram dois símbolos do sistema americano numa vez só? Eu quero dizer para os irmãos que ali todos começaram a refletir sobre o seu modo de viver, a sua maneira de viver, independente de Deus, tendo excluído a oração das escolas, excluído as orações das suas reuniões importantes. Então são coisas que vêm para a nossa reflexão. Os irmãos estão entendendo isso, amém, irmão?